Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu e a professora Ângela Garay. Ângela, quem sabe tu te apresenta para eles inicialmente? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas. Como a professora Rosinha disse, eu sou a professora Ângela Garay. Eu sou psicóloga de formação e bacharel em administração e tenho meu mestrado e doutorado também em administração. Obrigada, Ângela. Bom, eu sou a professora Rosinha Carrion. Eu sou socióloga, tenho mestrado também em sociologia das organizações. Tenho uma formação de doutorado feita na França em sociologia clínica e uma tese de doutorado em administração de empresas. Bem, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje? O objetivo do nosso encontro de hoje é partilhar com vocês, digamos, o percurso que nós vamos estar percorrendo ao longo desse 1 mês e meio, no qual nós vamos estar trabalhando com vocês na companhia de 21 professores tutores. Então, vamos começar com o objetivo da disciplina. Nosso objetivo da disciplina como um todo é contribuir para a compreensão do que é a ética e da relação da ética com a política, a relação da ética com a democracia, com a cidadania e os desafios que se colocam para o exercício da ética, considerando-se as características da cultura política brasileira, assim como a nova arquitetura ou um novo modelo de governança mundial. Bem, nós organizamos o programa em 4 módulos. O primeiro módulo tem exatamente o título da disciplina. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, nós organizamos então uma disciplina em 4 módulos. O primeiro módulo, ele corresponde ao momento do curso, no qual nós vamos tratar de noções tais como ética, moral, juízo moral, senso moral, valor, juízo de valor, dilemas éticos, enfim, noções de base da disciplina vão ser introduzidas e analisadas à luz de diferentes correntes teóricas, com ênfase, sobretudo, para Sócrates. Vocês vão ver que é bem interessante, digamos, a forma como Sócrates nos leva a uma reflexão ética, também com referências a Kant, com referências a Hegel, Habermas. Mas observem, nesse primeiro módulo, no qual nós vamos nos apoiar muito, ou basicamente em 2 textos da filósofa brasileira Mariana Chauí, nós temos bem claro que vocês, digamos, estão fazendo um curso de negociação coletiva, que ética é uma das disciplinas do curso, mas que vocês não são estudantes de filosofia. Então, a gente teve bastante cuidado no sentido de trazer essas noções e trazer o respaldo da teoria sempre que preciso, mas puxando isso, ilustrando isso com a realidade prática, que torna mais interessante de um lado e, por outro, também permite melhor a fixação da aprendizagem. Bom, é nesse primeiro módulo que nós vamos procurar, digamos, lançar a sementinha para que nós possamos responder questões como, por exemplo, será que a ética é uma questão de fórum íntimo? Ou a ética é uma questão que se constrói no espaço da política, através da interação, o diálogo, que é a postura de Hegel, que como Hegel nos apresenta a ética, e que realmente é a posição que nós esposamos ao longo da disciplina. É também nesse módulo, a partir de questão como essa que eu acabei de anunciar, que nós vamos procurar demonstrar por que é tão importante aquilo que Hannah Arendt denomina de arena ou espaço público de discussão. Qual é a relação entre esse espaço público de discussão e o tema da ética? Bom, paralelamente, estaremos também anunciando a primeira condição fundamental para a negociação coletiva, a saber, a disposição para o diálogo. Então, a disposição para abandonar temporariamente as minhas certezas, de tal modo que, sem abdicar delas, eu consiga escutar os argumentos do outro. É também nesse módulo, através de diferentes abordagens da ética ao longo da história, que estaremos lançando as bases para que se possa compreender aquilo que será tratado no modo final da disciplina. É por que nós somos presas tão fáceis de mudanças e de uma ideologia tão forte como a ideologia que tem empurrado o serviço público rumo a uma lógica que é uma lógica do privado, uma lógica que é nutrida pela ideologia da competição e não pela ideologia da solidariedade e do bem-estar social. Bom, ou seja, nós vamos estar procurando discutir com vocês, introduzir, discutir e refletir sobre noções que são noções fundamentais
para que nós possamos compreender os desafios, inclusive como tentar operacionalizar um comportamento ético na administração pública e nosso mesmo enquanto servidores públicos, apesar de todas as restrições que nos são colocadas pela cultura política brasileira. Bom, em relação ao módulo 1, eu vou ficar por aqui então. Agora vamos passar então ao módulo 2, que é o módulo seguinte, o qual tem por tema a questão ética, política e cidadania, as relações da ética com o campo da política, nos remete consequentemente para a relação entre a ética e o fazer democrático e a cidadania. Mas quem sabe, Ângela, tu dá prosseguimento agora, pode ser? Ok, Rosinha. Então passamos agora para o módulo 2, que se chama Ética, Política e Cidadania. Esse módulo em especial tem um duplo objetivo. De um lado, caracterizar as múltiplas dimensões da ética, com ênfase especial em duas delas, a dimensão política e a dimensão cultural. E, de outro lado, ilustrar situações práticas que desafiam ou ameaçam a prática da ética. O primeiro desses objetivos específicos será tratado especialmente a partir de um dos artigos, o artigo de Dirce Mendes da Fonseca, que se chama O Campo da Ética, Seu Lugar na Política. A partir da ideia da ética como conteúdo moral da prática, Dirce, primeiro, analisa a relação entre ética e política. Segundo, chama a nossa atenção para o risco do fechamento do Estado sobre si mesmo. Como, por exemplo, quando tratamos da organização da máquina pública como se fosse de caráter exclusivamente técnico. A visibilidade que a imprensa tem buscado dar às questões que cercam a exploração do petróleo da camada do pré-sal, por exemplo, tem tudo a ver com o tema que Dirce aborda em seu artigo e com a construção de uma sociedade ética, visto que envolve, de um lado, um recurso que, pela Constituição, pertence ao Estado, a saber, as riquezas do subsolo, e, de outro lado, somas astronômicas de dinheiro. O que significa dizer que há poderosos grupos econômicos pressionando o Estado. Quanto mais visibilidade toda a situação tiver, ou toda a situação como esta tiver, maior será a possibilidade que o Estado terá de defender os interesses nacionais e os interesses dos cidadãos, dado que ele terá na população, cujos interesses certamente são distintos daqueles das grandes corporações de negócio, um aliado para a defesa dos interesses da sociedade. O texto de Dirce nos alerta ainda para o risco de se desconsiderar a dimensão política inerente a toda atividade de caráter administrativo. Isso é super importante. Um exemplo desse tipo de situação é o que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, o nosso estado, quando serviços sociais, que até então eram de responsabilidade do governo e realizados por servidores públicos, foram transferidos para o setor privado, através das chamadas parcerias público-privadas, sem que esse tipo de decisão tenha sido objeto de um debate amplo com a sociedade. Observem que uma reforma administrativa dessa natureza, ainda que à primeira vista possam parecer ter um caráter exclusivamente técnico, terá fortes repercussões sociais, tanto no que se refere ao emprego, como à lógica do serviço prestado. Todavia, em virtude da nossa tradição autoritária, temos muita dificuldade para reconhecer a dimensão política de assuntos como esse, o que faz com que governantes autoritários tomem esse tipo de decisão sem lhes dar visibilidade social, que a questão merece. O presente escândalo do Senado Nacional, e que envolve inclusive seu presidente, é um outro exemplo bem atual, do custo para a sociedade e para o processo democrático em especial, né, dentro de uma lógica herança da nossa tradição patrimonialista. Mas vamos ficar por aqui, com relação ao texto da Dirce, né, que vai merecer toda uma leitura da parte de vocês. Senão vamos avançar demais em temas que serão objetos dos próximos módulos. Como eu tinha referido anteriormente, né, temos dois objetivos nesse módulo. O segundo objetivo específico, que é o de ilustrar o debate com situações práticas que desafiam e ou ameaçam a prática da ética, será trabalhado com apoio de dois textos.
A Ética na Administração Pública, de Bárbara Freitag, uma das mais importantes filósofas brasileiras, e Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, de Sônia Mascaro Nascimento. Vocês já ouviram falar de assédio moral? Dando continuidade ao debate introduzido por Dirce, Bárbara nos introduz a ideia da ética como um exercício de cidadania. Para tal, ela vai analisar o comportamento dos personagens de um filme em especial, o filme O Terminal, de Spielberg, à luz do pensamento de diferentes pensadores que tiveram na ética um de seus temas principais de reflexão, como Kant, Hegel, Habermas, e os psicólogos Piaget e Colbert. Aqui, nesse momento, a gente faz um parênteses. A gente recomenda àqueles que ainda não viram o filme, O Terminal, que procurem assisti-lo. Nesse sentido, ele vai estar disponibilizado dentro da nossa bibliografia, ainda que em pequenos subvídeos, né, disponíveis a partir do YouTube. Mas vale o esforço de assistir, mas o ideal seria que vocês pudessem, né, procurar em alguma locadora para poder assistir o filme na íntegra. Esse filme ilustra com maestria a questão da ética, a ética como prática e suas implicações para a cidadania. Mas como entender a cidadania? A cidadania é entendida como um processo dinâmico, como algo em permanente conquista e, consequentemente, como um desafio ético permanente. Tomando como base o filme, O Terminal, esse filme gira em torno da recusa do diretor do aeroporto de Nova York em permitir a entrada em solo americano de um viajante que acabara de desembarcar e cuja documentação, até então legal, se torna ilegal num momento para o outro, na medida em que seu país, que acabara de se separar da União Soviética, ainda não fora reconhecido pelos Estados Unidos. Então, todo esse filme ele ilustra uma pluralidade de situações decisórias, que aparentemente são de caráter exclusivamente técnico, mas que, na realidade, como a autora demonstra no seu texto, envolve uma série de aspectos éticos e de cidadania. A importância do texto de Bárbara reside no fato dela nos permitir perceber como o fato de nos escondermos sob o manto protetor dos procedimentos burocráticos, quando uma situação foge à nossa rotina, pode ferir a cidadania do outro e, consequentemente, manchar o exercício da nossa própria ética profissional. Então, na sequência, valendo-se de sucessivos episódios da saga de Vitor, o principal personagem, o viajante que de um momento para outro ficou sem nacionalidade e que, confinado no espaço do terminal do aeroporto, vai descobrindo todo um mundo complexo e rico de absurdos, de generosidades, de ambições, de diversões, de disputas e até de romance, a autora Bárbara faz uma crítica do imperativo categórico de Kant. Ou seja, da sua interpretação da razão como algo imutável. E nesse momento a autora resgata Hegel, para quem a ética, o comportamento ético, não existe como algo descarnado, mas é algo que se confirma, algo que vai se construindo diariamente. O interessante no texto de Bárbara é que ela nos traz também as noções dos estágios de moralidade de Piaget e Colbert. Ao ilustrar, valendo-se das situações do filme, que a ética e a cidadania se constroem através do diálogo, conforme já referido pela professora Rosinha, e da liberdade para expressar nossas opiniões e construirmos consensos democráticos. Para tal, ela vai recorrer a Habermas, para quem a razão, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, é algo a ser discutido, algo a ser debatido e acordado coletivamente. Ou seja, não existem a priori. A razão, portanto, é um objeto de uma constante construção, construção através de diálogo, de validação, de reformulação, sujeita a uma série de questionamentos, de tal modo que as normas, as leis e os discursos teóricos deixam de ser imutáveis e de representar confortáveis refúgios para as práticas antiéticas, como o autoritarismo, as decisões de gabinete, em nome de uma razão técnica. Não deixem, pois, de ver o filme, em complementação à leitura do texto. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bem esse momento. Finalmente, temos o texto de Sônia Mascaro Nascimento,
que trata com particular lucidez de um tema tão importante e tão atual como a questão do assédio moral. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque seria impraticável reproduzir a riqueza do texto de Sônia, com o qual vocês vão ter a possibilidade de tomar contato. Mesmo que o texto seja volumoso, que à primeira vista possa assustar em termos de páginas, ele é um texto com uma leitura extremamente agradável e fácil. Aqui, então, a gente tem uma boa noção do que vai ser trabalhado no módulo 2. E agora, então, eu convido a professora Rosinha, né, dentro de um jogral, para apresentar o módulo 3. Pode ser? Bem, conforme a Ângela me passou a bolinha agora, vocês têm razão, gente. A gente fez uma divisão do trabalho em que eu começava falando, a Ângela apresentava o módulo 2, eu o 3, ela o 4, que foi a forma que nós encontramos de interagir com vocês de uma forma mais dinâmica, porque na realidade a gente gostaria de estar fazendo esse trabalho olho no olho, mas essa, digamos assim, é uma dificuldade da EAD, mas por outro lado, ela nos oferece um conjunto de vantagens e vamos então fazer dentro do possível. Mas vocês já notaram e está certo mesmo. Fala eu, fala a Ângela, e agora então é a minha vez de dar prosseguimento e apresentar para vocês o nosso módulo 3, cujo título é O Discurso Ético, Legal e a Cultura Política Brasileira. Bom, qual é o objetivo desse módulo? Esse módulo, o objetivo é exatamente fazer o contraponto entre, de um lado, o discurso que nós temos sobre ética, a forma como nós falamos sobre ética, como a mídia veicula a importância da ética, e, por outro lado, a cultura política brasileira. Como é que fica isso? Será que é a mesma coisa? Quais são os impasses que surgem aí? Vamos tentar entender um pouco essa realidade. Bom, esse módulo 3, ele também foi estruturado de modo a atender um duplo objetivo. De um lado, trazer informações relacionadas à legislação que fala da ética na administração pública, tá? E de outro, apresentar características da nossa cultura política. No que se refere ao primeiro objetivo específico deste módulo, ou seja, trazer informações sobre a legislação do tema brasileira, inicialmente nós introduzimos, então, os decretos e leis de 1994, que cria o Código de Ética da Administração Pública, a de 1999, que institui a Comissão de Ética Pública, assim como também nós trazemos informação acerca dos motivos que levaram à criação do Fórum Nacional de Ética em nosso país, e trazendo também as questões que suscitaram a criação desse fórum naquele momento, tais como o que é gestão da ética, que as pessoas envolvidas se perguntavam naquele momento, ao mesmo tempo se perguntavam, bom, de quem é que deve ser a responsabilidade por tratar dessas questões no espaço organizacional, e ainda a quem cabe a responsabilidade por sensibilizar a alta administração e outras questões que a gente já sabe, temos bastante claro hoje, que na realidade é impossível pensar em ética, de um lado, na ética da organização dissociada da presença de uma ética na sociedade, e por outro lado também que a ética não é a atribuição de A, B, C ou D. Na realidade a ética é ou ela está em todos nós, ou realmente é muito difícil se pensar no comportamento ético no espaço organizacional. Bom, mas então, o texto, uma vez apresentada essa parte mais legal, mais da legislação relativa à ética, num segundo momento, é a vez do texto do Humberto Martins, o qual vai trazer os elementos da cultura política brasileira através de um recurso histórico em que ele vai resgatar, inclusive, as nossas origens, digamos assim, lusitanas, ou dos nossos colonizadores, já a cultura política daquele momento. Então, a partir desse resgate, ele vai nos dar os pontos básicos da nossa cultura política, enfatizando duas noções centrais. Uma delas é a noção de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Patrimonialismo é quando é a cultura da política de apropriação daquilo que é público como se fosse privado. Eu vou dar aqui, então, um exemplo. Quando, por exemplo, em função de um cargo público que eu tenho acesso privilegiado a certo tipo de informações e utilizo essas informações em benefício próprio. Um exemplo é, por exemplo, se um dirigente que tem acesso a informações de uma companhia, informações, digamos, do governo, a partir disso,
investe na Bolsa de Valores. Bom, a gente sabe que esse é um comportamento que tem previsão de punição, mas também se sabe como é difícil provar que realmente houve uso ou manipulação de uma informação de cunho restrito. Esse exemplo que eu referi agora da Bolsa de Valores, a gente sabe, digamos, que a imprensa, inclusive, já noticiou situações em que aparentemente houve o uso de compra de ações associado ao acesso a informações privilegiadas, mas também a gente sabe como é difícil de provar isso. E, na realidade, o controle desse tipo de situação depende diretamente, como vocês vão ver num texto posterior, tem a impressão que no módulo 4, do nível de institucionalização dos valores democráticos na sociedade, de um lado, e da prática do respeito mútuo e do reconhecimento de que todos são iguais perante a lei. Ou seja, essas são duas condições fundamentais para que realmente nós possamos ter um efetivo controle ético da sociedade em relação ao governo. Mas nós sabemos que são elementos que não estão consolidados em nossa sociedade ainda, pelo menos no presente. Tá? E um dos indícios, claro, disso é o altíssimo nível de concentração de renda que existe em nosso país, com o qual nós convivemos, e que, evidentemente, demonstra que nós não estamos suficientemente sensibilizados para o fato de que as pessoas são iguais. Né? Bom, a outra prática perversa que Martins vai denunciar é o nepotismo, ou seja, a situação essa na qual o critério para a contratação de pessoas para o exercício de função no governo é o status, o parentesco e o favoritismo, ou o favoritismo. Ou seja, situações essas que a imprensa nacional, assim como senadores do nosso Congresso, têm denunciado que são práticas que digamos assim, que estariam sendo praticadas, teriam sido praticadas no Senado Nacional no presente. Bem, em sua análise, Martins retoma também o risco ético para a democracia e para a cidadania associado à nossa tradição de tratar decisões relativas ao conjunto das estruturas administrativas, ou seja, do aparato administrativo do Estado, como se fossem questões eminentemente técnicas. Ou seja, na medida em que nós reduzimos certas decisões, dizendo que elas são apenas decisões técnicas, isso justifica, isso legitima que elas sejam tomadas dentro de gabinetes fechados por tecnocratas de carreira, na medida em que eles e apenas eles deteriam a competência, comprovada por um concurso público, para tomá-las, de onde não haver a necessidade de prestarem contas para a sociedade. De acordo com essa lógica, avessa à transparência, o máximo que poderia acontecer quando situações como essa ocorrem, é o tecnocrata se enganar, ou seja, cometer um erro indesejado, mas jamais se cogitaria que ele fizesse uso político ou mau uso do seu cargo em benefício próprio. É exatamente esse hiato entre a administração do Estado e o acesso que a população tem às decisões tomadas por administradores públicos, muitas vezes inescrupulosos, que vai permitir a ocorrência de situações de corrupção, como as centenas de atos secretos que foram realizados no Senado Nacional e que vieram à tona recentemente. Vocês terão oportunidade de ver essas questões em detalhe ao longo do desenvolvimento deste módulo. Vamos passar agora, então, para o módulo 4, o qual, dentro do nossa brincadeira aqui do Jogral, de uma forma de tornar mais dinâmica essa nossa apresentação, será introduzido pela Ângela. Pode ser, Ângela? Pode ser, sim. Nesse módulo, o 4, a gente vai analisar as implicações éticas do ajuste ou da acomodação das instituições e dos servidores públicos mundiais e brasileiros às diretrizes do atual modelo de governança mundial, para o qual vamos trabalhar 2 textos básicos. O de Rosinete Monteiro Soares, que além de fazer uma excelente síntese da relação ética e política, trabalhada em outros textos ao longo da disciplina, é rico em exemplos de situações que se situam numa fronteira limite entre a corrupção e a legalidade, o que vai nos permitir compreender que a ética não se faz, não se pratica com discursos políticos vazios ou medidas populistas, que se constituem em desrespeito à dignidade do povo brasileiro, mas com medidas concretas que assegurem, por exemplo, que todos os brasileiros são iguais, têm os mesmos direitos e que punam exemplarmente quem ousa dizer ou praticar o contrário.
Já o outro texto, de Ball, ilustra o processo de mercantilização dos serviços públicos, através do exemplo da educação. Esse texto vai analisar as implicações do que ele chama de nova arquitetura ou sistema de governança mundial para a administração pública, para os cidadãos e para o próprio servidor público. A análise é essa que ele faz, especialmente chamando atenção para 4 pontos. O primeiro, a passagem de um Estado provedor para um Estado regulador e auditor. Ou seja, de um Estado de previdência e que era responsável pelo bem-estar geral da população, para um Estado que estimula a competição e que assume como ideologia a competição praticada pelo setor privado. Vocês já refletiram sobre o que muda com essa passagem? Sobre como fica a fronteira entre o que é público e o que é privado, entre o social e o econômico? O segundo ponto abordado por Ball diz respeito ao avanço do setor privado sobre serviços que eram até então de responsabilidade do Estado e prestado por servidores públicos concursados. Algumas questões surgem, como: quais seriam as implicações desse processo para os valores que passam a reger o atendimento dessas necessidades básicas da população, como serviços de saúde e de educação? Podemos nos perguntar ainda, por exemplo, quais as implicações da privatização do Estado para a formação de cientistas, de profissionais, com uma visão que não se esgote no imediatismo, na máxima tempo é dinheiro inerente à lógica do setor privado? O terceiro ponto que Ball irá tratar diz respeito à cultura administrativa baseada no que ele chama de performatividade, a qual, conforme ele aponta, é regida por uma moral utilitária, do desempenho, do resultado, da qualidade total, onde, não raro, os fins justificam os meios. Ideologia é essa que legitima o fato de milhares de pessoas estarem sendo demitidas em todo o mundo, a qual, à fim, foi utilizada também para justificar o fato do Estado, em diferentes países do mundo, ter investido bilhões de dólares para salvar empresas privadas. Não se está contestando aqui a importância de se buscar a qualidade dos serviços públicos, mas apontando a evidente preferência do atual sistema de governança mundial pelo capital, pelo lucro em detrimento da cidadania, da igualdade, da solidariedade, as implicações dessa lógica para a ética. Vocês já refletiram sobre as implicações da lógica da performatividade sobre vocês próprios? Ou sobre o que torna, a princípio, essa lógica tão irresistível? Ou ainda, sobre a relação entre a atual arquitetura global e a administração pública brasileira? Finalmente, Ball vai tratar mais diretamente das implicações dessa lógica que nos converte em consumidores ativos para a cidadania, sinalizando que aquele servidor que se mantém atento à noção de serviço e de investimento de si mesmo corre o risco de ser desvalorizado, ridicularizado pelos seus pares. E, finalmente, Ball vai tratar mais diretamente das implicações dessa lógica que nos converte em consumidores ativos para a cidadania, sinalizando que aquele servidor que se mantém atento à noção de serviço e de investimento em si mesmo corre o risco de ser desvalorizado, ridicularizado por seus pares. Esse, então, seria o quarto módulo, dentro do qual a gente procurou apresentá-lo de um modo mais sistemático. Bem, gente, como vocês viram, nós preparamos assim, o programa, procuramos fazer um programa bem enxuto. Ele é bastante complementado com vídeos e com situações que realmente ilustram essa nossa caminhada, digamos, conteúdos teóricos. A gente teve uma preocupação no sentido de trabalhar com poucos textos de excelente qualidade, mas que a gente pudesse realmente aprofundar cada conteúdo que vai sendo tratado. E, sobretudo, fazer sempre, digamos, um gancho entre a teoria e a prática. Porque o tema é um tema que não faz parte do nosso cotidiano. Podemos falar muito sobre ética, mas como se viu já no primeiro módulo, é raros os momentos, sobretudo numa sociedade na qual se corre tanto como a nossa, em que a gente tenha tempo realmente para refletir que, como nós vimos, é a condição básica do comportamento ético e de uma sociedade ética. Bom, então, qual era o nosso objetivo e qual é o nosso objetivo? Que nós estamos começando esse curso hoje,
era capacitar vocês para a construção dessa sociedade que nós desejamos. Uma sociedade ética, apesar de todos os desafios, como nós podemos ver ao longo da exposição do programa, são representados tanto pela cultura política brasileira com as suas particularidades, como pelas características do atual sistema mundial de governança. Bom, nós teremos ainda mais 2 contatos pessoais com vocês, pessoais tanto quanto o ensino à distância nos permite, quer dizer, via vídeo, no meio do processo, ali por início de setembro, e depois, finalmente, então, um vídeo de encerramento da disciplina, que nós vamos vai ser disponibilizado ao final. Seria isso, então. Muito obrigada por nos escutarem. Não esqueçam de assistir o filme, quando nós estivemos trabalhando com a Bárbara Freitag. E um bom aproveitamento para todos e uma boa sorte. Muito obrigada. Isso aí, nós estamos com uma expectativa muito boa em relação ao acompanhamento de vocês. Esperamos que vocês leiam, que vocês possam desenvolver todas as atividades e com certeza o crescimento será bastante grande. Vai ser um prazer estar com vocês.